Segundo livro de Reis, capítulo 2, é o nosso texto. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo 11, segundo livro de Reis, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo 11, que diz assim: Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. É o que diz o texto sagrado. Vamos falar com Deus nesse momento, sobre a sua fronte. Senhor, nós te damos ações de graças por esta manhã bendita, em mais um dia do Senhor, no qual tu nos reúnes para recebermos de tuas mãos bondosas aquilo que a nossa alma tanto carece. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, mas a fazê-lo de modo edificante, impactante, santificador, a fim de que não saiamos da comunhão do teu povo do modo como chegamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos chegando aos momentos finais das exposições a partir da vida do profeta Elias. No domingo anterior, nós analisamos a última jornada de Elias em nosso presente estado, quando o Senhor estava para tomá-lo em um redemoinho. Isso está no capítulo 2, versículo 1. Elias e Eliseu, vocês podem acompanhar no capítulo 2, passaram juntos por uma geografia bastante conhecida. Gilgal, aquele primeiro acampamento de Israel, logo após a entrada na terra prometida. Betel, um lugar conhecido dos patriarcas, onde Abraão fez um altar a Deus, segundo Gênesis capítulo 12, versículo 8. Também em Gênesis 28, Jacó teve uma experiência com Deus. Ele viu em Betel aquela escada misteriosa que ligou o céu à terra. Depois, os profetas Eliseu e Elias chegaram a Jericó. Jericó também é um lugar conhecidíssimo, foi o primeiro lugar conquistado na terra prometida, onde as muralhas ruíram sem maiores esforços dos exércitos dos filhos de Israel. E, finalmente, os profetas chegaram ao Jordão. Um detalhe importante de 2 de Reis, capítulo 2, versículo 8, nós temos ali que os profetas passaram para o outro lado do Jordão em seco, após Elias, com seu manto, ferir as águas e dividi-las, para que os profetas passassem para a margem oriental do rio Jordão. Esse milagre, de alguma maneira, revisa e repisa o milagre feito por Deus por meio de Moisés. Moisés também, com seu bordão, feriu as águas do Mar Vermelho, por meio de quem Deus abriu o Mar Vermelho para que o seu povo passasse em pé enxuto, sendo liberto da escravidão de mais de 400 anos lá no Egito. Então, lembremos, além disso, nós vimos também no domingo anterior, que em Gilgal, em Betel e em Jericó, Eliseu foi, digamos, duplamente provado em sua firmeza, porque em dado momento, tanto Elias propôs a Eliseu que ficasse onde eles estavam, para que Elias prosseguisse sozinho, quanto os discípulos dos profetas, de alguma maneira, presumivelmente, instaram Eliseu a também ficar, ao argumento de que Elias já lhe seria tomado de qualquer forma. Então,
Em uma ou outra situação, Eliseu estava demonstrando aquela constância que deveria caracterizar o homem que sucederia ao profeta Elias. Por fim, nós temos no versículo 9, o último pedido de Eliseu: peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Não é? E nós discutimos a respeito dessa expressão para chegarmos a uma conclusão que Eliseu estava pedindo naquele momento para ser o sucessor do profeta Elias, não é? E então Elias não pôde garantir que Eliseu sucederia. Dura coisa me pediste, não é? Você está me pedindo alguma coisa, Eliseu, que está acima da minha alçada, eu não posso definir isso. Vocação é uma coisa divina, vocação é Deus que faz, mas eu posso, seguindo a orientação de Deus, dar a você um sinal. Qual seria o sinal de que Eliseu sucederia Elias? Se me vires quando for tomado de ti, no versículo 10. Assim se te fará. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Tudo isso nós vimos em momento anterior, mas finalmente nós chegamos no versículo 11, onde se diz: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Esse aqui é um texto que fala, que narra rapidamente um momento espetacular em que o homem de Deus, o servo de Deus, foi tomado para Deus sem passar pela morte. Veja que os profetas estão na ocasião passeando tranquilamente, quando de repente surgiu uma carruagem de fogo com cavalos de fogo. E claro, né, é impossível nós não pensarmos aqui o quantos carros do Egito eram cobiçados, né? Os carros do Egito se tornaram, digamos, um símbolo de poder bélico, né? Eficiente, que segundo se pensava poderia salvar do inimigo, e ao mesmo tempo os carros do Egito ficaram como símbolo daquele que não confia no Senhor plenamente. E nesse momento, quando nós temos aqui uma manifestação de carro, de uma carruagem com fogo, com cavalos de fogo, nós temos na verdade a manifestação, meus irmãos, na verdade uma afirmação do poder de Deus, né? Um poder de Deus que tinha sido dispensado tão poderosamente através da vida do profeta Elias ao longo de todo o seu ministério. Você pode se lembrar comigo do poder de Deus no ministério do profeta, quando ele fez a chuva cessar, quando ele fez o fogo cair sobre o Monte Carmelo, não é? O poder de Deus na eliminação dos tantos profetas de Baal. Então esse poder de Deus havia sido um manifesto na vida e no ministério do profeta Elias, e agora isso está colocado aqui de maneira representativa. O poder de Deus é reafirmado nesse último momento em que a vida do profeta Elias está sendo tomada para Deus. Essa manifestação talvez também esclarecesse a Eliseu que somente o Senhor era a defesa de Israel, inclusive a defesa de Israel contra a idolatria, e o culto a Baal era, digamos, uma rejeição da proteção do Senhor. Assim como em alguns momentos Israel negou a proteção do Senhor, cobiçando os carros e os cavalos do Egito, se porventura Israel negasse a proteção de Deus e buscasse os ídolos, isso de alguma maneira estava acontecendo. Por isso que nos Salmos, Salmo 20, versículo 7, o salmista Davi disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. De alguma forma, ainda que não saibamos exatamente a real significação, o sentido mais claro da passagem, os profetas foram separados por essa manifestação de carro e cavalos de fogo, e naquele momento também sobreveio no cenário um redemoinho. Uma palavra hebraica que nós traduzimos por redemoinho sinaliza fenômenos como tempestades,
com nuvens negras, com relâmpagos, não é? Então acontece uma tempestade com relâmpagos, com trovões. A palavra também poderia ser traduzida por estrondo, por explosão. Então me parece que ela significa no texto que houve, digamos, uma grande tempestade, relâmpagos e trovões soaram no firmamento, e foi exatamente em meio a essa tempestade que Elias foi tomado. Elias foi tomado. Bom, como se percebe, Elias escapou da experiência da morte. Você está me acompanhando, Senhor? Elias escapou da experiência da morte, a foice da morte não ceifou. É isso que nós temos. E essa experiência de não passar pela morte coloca Elias no seleto rol de apenas 2 homens. 2 homens estão nesse rol seleto de gente que foi para Deus sem passar pela experiência da morte. O primeiro homem, vocês sabem, é Enoque. O primeiro homem a ir à presença de Deus sem passar pela morte foi Enoque. Sobre ele, Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Depois de Enoque, mais de 3.000 anos depois, somente Elias viveu esse tipo de experiência. E depois de Elias? Bom, depois de Elias, nós sabemos que os crentes que estiverem vivos na terra no dia da vinda do Senhor também não verão a morte. A respeito destes, o apóstolo Paulo escreve em pelo menos 2 lugares de maneira bastante clara. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53, nós temos o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós significa os que estivermos vivos nesse dia bendito, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo também disse coisa semelhante, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, nós temos o seguinte ali: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, eu li 1 Coríntios 15, versículos 51 a 53, e 1 de Tessalonicenses 4, versículos 15 a 17. O que nós temos no cenário aqui, por enquanto, apenas 2 homens fazem parte daquele rol seleto de pessoas que foram tomadas para Deus, levadas para Deus sem passarem pela experiência da morte. Quais sejam? Enoque e Elias. Depois deles, quem mais? Os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor. Vivos na terra, é verdade, não é? Muito bem. Ditas estas coisas para a compreensão nossa do texto, eu desejo destacar algumas doutrinas das quais nós não podemos abrir mão e não poderíamos seguir sem uma compreensão plena delas, ou pelo menos sem aprofundá-las ou sem revisitá-las nesse momento
e é o que quero fazer com os meus irmãos nesta hora. Em primeiro lugar, esse texto, e a partir da vida do profeta Elias, nos ensina que Elias, o homem que Tiago propôs como exemplo de oração eficaz, vocês estão lembrados disso? Elias é um homem que ora com uma eficácia exemplar, segundo Tiago, capítulo 5. Então, Elias, o homem que Tiago propôs como exemplo de oração eficaz, é uma clara, meus irmãos, ilustração de que nós não sabemos orar como convém, mas, além disso, de que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos caminhos. E eu posso conversar com os meus irmãos nesse sentido, porque o apóstolo Paulo ensina que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. A nossa fraqueza, no texto de Romanos capítulo 8, na qual o Espírito nos assiste, possui natureza bastante ampla. Nós somos fracos em vários sentidos, mas o apóstolo deseja enfatizar uma fraqueza em particular. Qual é a fraqueza em particular que está em Romanos 8? Bom, é a fraqueza de não sabermos orar como convém. E eu quero que os meus irmãos recordem que Elias, digamos, naquele momento do quarto escuro da sua alma, em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte. Vocês estão lembrados disso, sim ou não? Elias estava muito deprimido, não é? Fugindo das ameaças de Jezabel. Ele havia desertado do posto onde o Senhor havia lhe colocado em Jezreel, porque a palavra diz que a boa mão de Deus o havia levado a Jezreel, mas ele desertou do seu posto e depois de ter caminhado o deserto adentro, ele se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e então disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Claro, né? Elias pede a morte tão precocemente quando Deus tinha para ele caminho muito mais elevado. Imaginemos se Deus tivesse lhe atendido, né? Quanto Elias não teria perdido, né? Então, quero que vocês me acompanhem numa compreensão a respeito de quão superior foi o modo como Deus tomou Elias para si, do que se tivesse simplesmente atendido aquela oração no momento de desespero. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender que é sábio deixar as coisas nas mãos de Deus, é sábio confiar no Senhor, é sábio, meus irmãos, aceitar de bom grado o seu não, é sábio aceitar de bom grado o seu agora não, é sábio submeter-se ao modo como Deus nos tem conduzido, é sábio aprender a descansar na sua providência, é sábio curvar o coração e dizer: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu confio em Ti. Eu não estou sabendo onde Tu queres chegar com isso, mas a minha vida está completamente rendida em tuas mãos. Eu já tive a oportunidade de revisitar com os meus irmãos o texto de Romanos, nesse período de quarentena, a propósito das nossas exposições de Romanos 8, e naquela oportunidade eu disse que é verdade que no tocante à oração, a Escritura possui ensino abundante em todos os lugares, em todas as suas partes, não é? E eu lembrei para os meus irmãos a oração do Senhor, ensinada no Sermão do Monte, no Sermão da Planície também, em Mateus e em Lucas. Lembrei para os meus irmãos o livro dos Salmos, o abundante material das cartas do Novo Testamento a respeito da oração, e lembrei para os meus irmãos aquela grandiosíssima oração de Efésios capítulo 3, versículos 14 a 19. Disse para os meus irmãos que tudo isso indica que o cristão atento à palavra de Deus é muito bem instruído quanto ao que pedir e como pedir. Ele sabe que deve pedir em nome de Jesus Cristo, com humildade, por todos os santos, pelos líderes, para que Deus lhes aumente a fé e o conhecimento de Deus, os faça perseverantes
em seu testemunho cristão até nos tempos de calamidade, como também pelas autoridades públicas, para que nós tenhamos liberdade de vivermos a nossa fé. Agora, disse para os meus irmãos nesta ocasião que tudo isso ocorre em meio a muitas imperfeições e, além disso, há determinadas ocasiões que nem sabemos como conduzir a Deus o nosso coração, muito menos a respeito do que pedir. Elias viveu exatamente isso. Devemos, por exemplo, em tal e qual momento, eu disse para os meus irmãos naquele momento, pedir que Deus nos livre do sofrimento, ou que nos ensine através dele, ou que nos dê forças para testemunhar da fé nele, no meio dele. Você pode perceber ainda que em Romanos 8, a primeira pessoa do plural é que está sendo dita ali: não sabemos orar como convém, o que indica que mesmo o apóstolo Paulo se via também em certas ocasiões enredado por essas mesmíssimas limitações, preso nesse mesmíssimo estado de coisas. Então, nesse caso, a orientação não é que paremos de orar, é pelo contrário, que continuemos orando, certos de que o Espírito intercede por nós sobremaneira, inclusive com gemidos inexprimíveis. São gemidos que antecipam manifestações grandiosas da parte de Deus. E hoje eu quero apenas acrescentar a tudo isso que nós precisamos aprender a nos submeter à condução da providência, sabendo que quando Deus nos nega pedidos de oração, Ele o faz porque, segundo o seu muito sábio e santo conselho, Ele determinou coisa melhor para nós. Amém? Então, não dá para passar por esse evento da vida de Elias, não dá para lembrar que ele foi um dos 2 únicos homens até agora que foram para Deus sem passar pela morte, sem se lembrar também de que ele um dia pediu para Deus a morte. Então conclua comigo, por favor. Nós não só sabemos orar como convém, e isso é parte de nossa fraqueza. Aprendamos também que os caminhos de Deus, meus irmãos, são maiores do que os nossos. Amém. Em segundo lugar, não dá para passar por esse texto sem pontuar que a soberania de Deus é a única explicação da escolha de apenas 2 homens, Enoque e Elias, para experimentarem a trasladação para Deus antes do dia do Senhor. O que eu estou querendo dizer é que todos os demais foram ou serão ceifados pela morte. E quanto a todos os demais, se cumpriu e se cumprirá o que está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. O que está lá? Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mas, de repente, Enoque e Elias surgem no cenário como exceções. E a questão é, por que Enoque e Elias? Por que não Noé, Abraão, Samuel, Daniel? Por que não quaisquer outros dos tantos profetas de Deus? A resposta, eu sugiro para os meus irmãos, e o faço com muita tranquilidade, é que não pode ser que Elias e Enoque eram os mais dignos de toda a história. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, de modo que a resposta não pode ser que Elias era digno e, portanto, merecedor de uma honra desse tamanho. A resposta só pode ser esta: Deus quis assim, porque assim Deus o quis. Senhor, por que Enoque e Elias? A resposta
bíblica seria filo porque quilo. Decidi que seria assim. De modo semelhante, nós não sabemos porque Deus concedeu a alguns pecadores as bênçãos imerecidas da salvação em Jesus Cristo, enquanto a outros o destino de colherem eles mesmos os frutos merecidos dos seus pecados. A resposta só pode estar, dentre outros tantos textos da Palavra de Deus, em Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, notemos, meus irmãos, 3.000 anos após Enoque ser transportado ao céu sobrenaturalmente, agora Elias, outro escolhido para essa tamanha honra. Por que Elias? Porque Deus quis. É direito de Deus fazer o que Ele quer com aquilo que lhe pertence. É direito de Deus distribuir a sua graça como lhe apraz. Não dá para irmos adiante sem celebrar Deus por sua soberania grandiosa, sem nos deleitarmos nessa soberania. Em terceiro lugar, a experiência de Elias ilustra também a promessa de um estado sobremodo elevado que será dado a todos os crentes quando da consumação da nossa salvação. E nós não podemos seguir adiante sem pensar de novo, a partir da experiência de Elias, sobre uma promessa que nós ainda aguardamos o cumprimento. Nós temos uma promessa de sermos levados para Deus e levados para Deus a um estado exaltadíssimo quando da consumação para a nossa salvação. É verdade que o apóstolo Paulo diz que morrer é lucro, porque morrer é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ora, nós já podemos concluir que isso já é um estado de elevação. Morrer para os crentes é viver mais ainda, é ter mais ainda de Cristo, mas não é esse o nosso último objeto da nossa maior esperança. O que nós aguardamos ainda está por vir, após o estado intermediário. O que nós aguardamos é que no momento da consumação da nossa salvação, por ocasião da vinda do Senhor, nós seremos elevados a um estado elevadíssimo. E a experiência de Elias nos lembra. A experiência de Elias ilustra que todos nós, crentes no Senhor Jesus, quer estejamos vivos, quer mortos, no dia da vinda de nosso Senhor, nós também seremos tomados para estar com o Senhor. Nós também, como disse Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nós também seremos arrebatados entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e aí assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós também seremos transformados, ou teremos o nosso corpo transformado, o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Está em Filipenses capítulo 3, versículo 21, nós também, meus irmãos, teremos o nosso coração confirmado em santidade. Veja que bênção! Ter o coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Isso está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Então, o que estou querendo colocar para os meus irmãos é que aquela experiência de Elias ilustra o fato de que nós ainda aguardamos uma promessa inquebrantável de Deus, de que nós também seremos elevados a esse estado elevadíssimo quando
no momento da consumação da nossa salvação. Por fim, a trasladação de Elias também ilustra a verdade segundo a qual, pela graça de Deus, todos os nossos serviços ao Senhor serão recompensados. E recompensados em uma medida desproporcionalmente vantajosa. Porque, pense comigo mais uma vez sobre a vida do profeta. Frente à experiência de ser tomado para estar com o Senhor, por caminho superior à morte, a solidão do Querite, a pobreza da viúva de Sarepta, as ameaças de Jezabel, nada são. É como disse o apóstolo em Romanos 8, versículo 18. Quero voltar você de novo a pensar em Romanos 8. Notem, participarão da glória de Jesus no porvir somente aqueles que na presente era participam dos seus sofrimentos. É isso que está em Romanos 8, 17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Pedro disse coisa semelhante em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 14. Apenas ouçam: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Notem, meus irmãos, precisa ficar claro aqui, é que a participação na glória de Jesus no porvir será dada somente àqueles que também com Jesus participam dos seus sofrimentos. Mas também é certo que os crentes não devem achar que a recompensa da herança pela participação dos sofrimentos é um pagamento pífio, um pagamento mesquinho, que apenas indenizará proporcionalmente os danos sofridos no presente tempo. Não, existe algo a respeito do que não se deve nutrir a menor dúvida, que é coisa acima de qualquer controvérsia e sobre o que não se pode discutir, porque Paulo disse em Romanos 8, 18, para mim tenho por certo, que Paulo? Que você tem por certo, eu tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente são reduzidos a nada, de tão insignificantes nem podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Claro que a glória referida na passagem é a que pertence hoje a Jesus e que será dada aos crentes, será revelada em nós na consumação da nossa salvação, na ressurreição dos corpos. Claro que nós não poderíamos ir adiante sem pensar no fato de que todos os crentes descansam tranquilos, sabendo que a sua recompensa está com o Senhor Jesus e que ela será dada em uma medida tão desproporcionalmente vantajosa que os sofrimentos do presente tempo nem podem ser comparados. Eles se reduzem a nada. Eles, de insignificantes que são, sequer podem ser comparados com a herança que nos está reservada. Amém. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a leitura da sua palavra. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque nós podemos revisitar e rememorar, repisar esses temas que são caríssimos, que sustentam a nossa alma, que alimentam-nos, todos eles vindos
em forma de promessa fidelíssima de tua parte, de promessa inquebrantável. Nós descansamos tranquilos porque nenhuma de suas promessas falhará. Nenhuma delas será motivo de vexame, de vergonha ou de confusão. Todas elas se cumprirão conforme tu as disseste, Senhor. Amém. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Ainda de pé, nós vamos confessar a fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Wesley vai projetar para os irmãos e vocês todos irão junto comigo no meu compasso afirmar, comprometer-se outra vez com o Evangelho de Jesus dito nos termos desse documento antigo da Igreja Cristã. Confessemos juntos: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Senhor, muito obrigado por esta manhã que Tu nos deste. Obrigado pela oportunidade de reunirmos como Teu povo e de como Tua igreja reunida oferecermos culto a Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste acesso aos elementos da Tua mesa. Tu nos serviste nesta manhã, Tu nos alimentaste, Tu nutriste a nossa alma. Sim, Senhor, nós estávamos famintos daquilo que a nossa alma tanto carece. Muito obrigado pela reunião do Teu povo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre esta igreja e bem assim sobre todo o povo de Deus espalhado que está pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.